Olha, a gente vai conversar agora sobre um assunto que, de uma certa forma, tem causado preocupação aos trabalhadores. Em determinado momento, ele se mostra um assunto, sim, delicado. As empresas terão que inserir o e-social dados de condenação trabalhista. Tem muita gente achando que isso é a lista do mal, não é? Então você tem condenação trabalhista e você insere isso para quê? Para que a condenação persista? É isso? Para que a gente faça um cadastro de trabalhadores do mal? É por aí mesmo que a gente deve ter? Olha, esse é um assunto que a gente vai abrir agora com o advogado trabalhista e empresarial, doutor Henrique Messias. Doutor Henrique, um bom dia e mais uma vez muito obrigado por nos atender. Bom dia, amigo Elias, bom dia aos ouvintes da CBN, essa audiência bem qualificada que você tem aí, meu amigo. Bem, doutor Henrique, o início de 2023 vai ser bastante animado, ou pelo menos agitado nos departamentos de recursos humanos, mas também no departamento jurídico das empresas, porque a partir do dia 16, a gente vai ser obrigado mesmo, vai ter que inserir no sistema do e-social informações das condenações definitivas na Justiça de Trabalho, entre outras informações sobre ex-empregados, doutor? Sim, Elias, sim, tivemos essa novidade agora em dezembro, com a atualização das normas do e-social. A partir de janeiro, as empresas precisarão informar nessa plataforma, Elias, no e-social, aquelas condenações ou aqueles acordos realizados na Justiça que tenham como consequência a necessidade do pagamento de fundo de garantia aos trabalhadores ou ainda a necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias para o INSS. Então, em havendo essa obrigação decorrente do acordo trabalhista ou da condenação definitiva, ou seja, transitada em julgado, a empresa precisa informar isso no e-social, até para que o governo possa acompanhar o cumprimento dessas obrigações trabalhistas, Elias. Bem, doutor, tem muita gente que está levando isso, ou ele não compreendeu bem, e a gente vai precisar aqui trazer isso para um plano um pouco mais clarividente, ou então ele entendeu bem. E a gente aí tem um problema extremamente sério, sem querer ou não, a gente pode estar criando, doutor, um cadastro negativo de trabalhadores? Não, veja só, Elias. Tem gente que está entendendo e levando para esse lado, mas a ideia não é essa. Tá? Até porque as outras empresas, elas não têm acesso às informações que são prestadas no e-social por uma empresa onde aquele trabalhador prestou serviços. Tá? Então, a ideia não é criar um cadastro de reclamações trabalhistas ajuizadas por empregados. A ideia, Elias, é exatamente que o governo possa acompanhar o cumprimento das obrigações das empresas decorrentes de uma ação ajuizada na Justiça do Trabalho ou ainda de um acordo realizado nesta mesma Justiça do Trabalho, Elias. A gente sabe que é muito comum que aquelas condenações, decorrentes de processos trabalhistas ou ainda os acordos trabalhistas tenham como consequência a necessidade do pagamento de obrigações trabalhistas, a exemplo do FGTS e do INSS. Então, uma determinada empresa recebe a reclamação trabalhista, onde o trabalhador pleiteia o reconhecimento de seu vínculo de emprego, por exemplo, a anotação de sua carteira, e lá ele consegue esse reconhecimento da Justiça. Esse reconhecimento tem como consequência a necessidade do pagamento do INSS daquele período. E a empresa não fazia esse pagamento, ou pelo menos não fazia o quanto antes, não fazia de forma célere. A partir de agora, Elias, com a inserção dessas informações, dessa condenação no e-social, a empresa precisará fazer os recolhimentos previdenciários, precisará fazer o pagamento do fundo de garantia o quanto antes, em virtude da possibilidade, inclusive, de fiscalização pelo Ministério do Trabalho a partir do momento que essa informação for inserida. Então, a ideia, Elias, não é criar um cadastro negativo, digamos assim, mas exatamente acompanhar o cumprimento dessas obrigações pelas empresas a partir do momento da condenação ou do acordo. Bem, isso traz, na verdade, um ganho do ponto de vista da celeridade do cumprimento desses acordos e daquilo que já fora alvo de uma discussão encerrada
judicialmente na seara trabalhista, não é, doutor? É essa a ideia, Elias. A ideia é que aquelas obrigações decorrentes do acordo, decorrentes da condenação, como eu já disse, o pagamento de Previdência Social, INSS, ou o pagamento da FGTS, isso aconteça de uma forma mais célere. Então, a empresa precisará informar, Elias, até o dia 15 do mês seguinte à condenação ou acordo, que fez o acordo, ou ainda que foi condenada, e essa condenação precisa transitar em julgado, e informando isso, a empresa precisa já fazer os recolhimentos desses encargos trabalhistas, a empresa precisa pagar a FGTS e precisa pagar a INSS. É essa a ideia. Isso vai trazer, Elias, mais segurança para os trabalhadores, no que diz respeito ao cumprimento das obrigações pelas empresas, e vai trazer também o compromisso da empresa, da contabilidade, do jurídico, com a prestação dessa informação de forma célere, até porque se não fizer, essa empresa pode vir a ser autuada, pode vir a ser multada, Elias. Olha, isso é super importante, doutor, porque muita gente já ouviu essa frase. Ganhou, mas não levou. A gente sabe da dificuldade que tem a Justiça Trabalhista brasileira para executar aquilo que ela mesma decide. Parece-me que com o e-social, informações no tempo que é necessário, que é exigido por lei, e uma possibilidade muito maior de fiscalizar, de autuar, de inserir novos dados ou simplesmente de bloquear determinadas ações das pessoas jurídicas, isso pode trazer uma seara muito melhor, muito mais possível, não é, doutor? Sim, Elias. Essa, né, é a ideia, é reforçar o cumprimento dessas obrigações, e lembrando que a gente está falando, Elias, dos encargos decorrentes das condenações. Esses encargos são o pagamento do FGTS e o pagamento do INSS, dependendo, é claro, da parcela em que da natureza da verba em que aquela empresa for condenada. Aquele valor que é devido diretamente ao empregado, a título de horas extras, por exemplo, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, isso não vai ser executado através do e-social, Elias. Isso será executado pela Justiça do Trabalho. Mas uma vez reconhecida a necessidade daquele pagamento, a empresa informará, e as contribuições previdenciárias decorrentes dessa condenação e o FGTS, essas verbas sim serão pagas através do e-social, Elias. É importante a gente destacar também que essa obrigação, essa possibilidade de informação desses encargos e dessas obrigações do e-social vai economizar tempo também para a empresa, Elias, porque ela não vai precisar rever aquelas folhas de pagamento de todo o período em que houve a condenação para emitir as guias de FGTS e INSS. No próprio sistema, no próprio e-social, na plataforma, na verdade, a empresa poderá fazê-lo. Bom, esse é um ganho expressivo, tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Inicialmente parece que todo mundo reclamou um bocado, porque estava acostumado com o livro, estava acostumado o dia 10 virar dia 20, talvez a gente possa deixar para o mês que vem. Agora existem obrigações, prazos para cumprir, são obrigações que não cumpridas naquele prazo, pelo fato de estar online, isso naturalmente já se dá como prazo inspirado, as ações ocorrem automaticamente, então é preciso que as pessoas tenham nos seus contadores uma relação muito diferente do que já teve em qualquer época, mas também precisa ter para com o seu jurídico, porque aquilo que não é feito dentro do que determina o prazo legal, passa a ser um problema para o jurídico, doutor, que também vai ter prazo bastante exigíveis. Isso, Elias, essas obrigações, né, de prestar as informações no e-social são obrigações que, em não sendo cumpridas, se não cumpridas naquele prazo previsto, também podem trazer a imposição de multas para aquela empresa. Então, a obrigação é da empresa, Elias, mas essa obrigação ela cumpre, na verdade, através da contabilidade, através de um setor interno de RH, departamento de pessoal, ou ainda através do seu jurídico. Então, é extremamente importante, Elias, que tanto a diretoria da empresa, a gerência da empresa, a gestão da empresa esteja atenta para essas obrigações, como também os prestadores de serviço dessa empresa, principalmente a contabilidade e o jurídico. Nesses casos, Elias, as empresas passam a ter, no caso do e-social, da informação das condenações, esse prazo precisa ser cumprido até o dia 15 do mês seguinte ao mês da condenação transitada em julgado ou ao mês do acordo.
Se o jurídico não encaminha, não está atento e encaminha essa informação para a empresa, e se a empresa não presta essa informação no E-Social, ela pode ser punida, essa multa pode passar de R$40 mil, Elias. Então é extremamente importante que tanto a empresa quanto os seus prestadores de serviço, contabilidade jurídica, estejam atentos para que isso não passe, né, o prazo passe em branco e tenha como consequência o pagamento de multa. Doutor Henrique Messias, em que fase nos encontramos do E-Social? É a última fase já, é aquela onde a gente pega os dados, e eu quando falo última, naturalmente, do ponto de vista estrutural, eu sei que a dinâmica vai determinar um pouco mais adiante outras inserções. Sim, Elias, já estamos na última fase, inclusive com algumas novidades como essa que estamos tratando agora. No começo lá, na verdade o E-Social é desde 2014, mas passou por uma série de alterações e desde 2018 as empresas, as maiores empresas, as grandes empresas começaram a inserir as informações, essas informações foram alimentação, o cadastro, né, as informações foram cadastradas no E-Social, depois disso começou a inserir as informações de contratação de trabalhadores. Agora em 2022 nós tivemos o último prazo para inserção de dados relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores, SST, e já em 2023 as empresas podem ser punidas em virtude da não inclusão dos dados de SST, por exemplo. Então, já estamos na última fase, inclusive para as pequenas, médias empresas, MEIs também precisam incluir as informações e poderemos sim em 2023 ser punidos pela não inclusão, as empresas podem ser punidas pela não inclusão dessas informações no tempo hábil, naquele prazo que é previsto no regulamento do E-Social. Bem, doutor Henrique Messias, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, nós temos agora um salário mínimo de R$ 1.320. Tem muita gente perguntando aqui, olha, eu já recebo a partir de janeiro, esse salário vai entrar uma outra época, a gente já pode começar a gastar por conta, doutor? Elias, tivemos agora, né, ontem na verdade, essa informação que o salário mínimo que antes de 2023 o salário mínimo previsto era R$ 1.302, que foi alterado o valor, né, para R$ 1.320. Elias, esse salário ele é devido a partir do mês de janeiro. No entanto, é importante a gente destacar que aquele valor que é pago no dia, até o dia 5 de janeiro, na verdade até o quinto dia 8 de janeiro, é relativo a dezembro. Então, até o quinto dia 8 de janeiro, o trabalhador receberá o salário de dezembro. Então, este salário mínimo de R$ 1.320 é devido ao trabalhador a partir do mês de janeiro, que é pago até o início de fevereiro. Então, provavelmente, Elias, as empresas passarão a pagar R$ 1.320 a partir do início de fevereiro, que é a folha de salários de janeiro. Bem, doutora, outra pergunta aqui é, mesmo para quem tem benefícios do INSS, benefícios inclusive que foram concedidos agora em dezembro, mas que iniciam-se no mês de janeiro, já se inicia com esse novo salário também? Sim, Elias, se inicia com o novo salário de R$ 1.320 a partir de fevereiro, né, que é relativo a janeiro. Então, os benefícios pagos pelo INSS com vencimento, né, com datas a partir de fevereiro, que são relativos a janeiro, estes sim são pagos no valor de R$ 1.320. Doutor Henrique Messias, antes de mais nada, a nossa gratidão pela colaboração prestada durante todo esse ano de 2022. Queremos reiterar que continuaremos pedindo para que o senhor nos ajude em 2023, que parece que vai ser um ano também bastante movimentado, de modo que nós estamos muito gratos pela forma muito correta, muito sincera, muito clara, muito acessível, com que o senhor aborda aqui os temas relacionados ao direito trabalhista e empresarial, desde já desejando um feliz Natal para o senhor e todos que o acompanham e um ano novo realmente maravilhoso, muito próspero, doutor. Amigo Elias, eu que agradeço pela parceria, pela confiança, desejo a vocês da Rádio CBN um Natal de muita prosperidade, né, um Feliz Natal, em 2023 de muita saúde, de muita paz, de muita luz para todos nós, para os amigos da CBN e para os amigos que nos escutam através da rádio. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. A nossa conversa aqui foi com o doutor Henrique Messias, é advogado trabalhista e empresarial.